Olá, pessoal! Nesse vídeo, nós vamos continuar com o Dicas que a Nath curte para a prova do Enem. No vídeo anterior, eu dei dicas genéricas sobre essa prova tão importante que é o Enem. Hoje, nossas dicas vão estar dentro da competência 2, essa competência que avalia 3 pontos muito importantes dentro do texto de vocês. Então, eu quero falar rapidamente sobre o primeiro ponto de análise aqui, que é o tipo textual. Acho que todo mundo sabe que a prova do Enem, ela pede que vocês escrevam como gênero uma dissertação argumentativa. Então, o corretor vai estar lá procurando a presença de uma introdução, de parágrafo de desenvolvimento e de uma conclusão no seu texto. Até aqui tudo bem. Agora, além do gênero textual, do tipo textual, essa competência também avalia o tema a ser abordado. Pessoal, precisa ter uma abordagem completa do tema. O que eu quero dizer com isso? Vocês precisam usar todas as palavras-chave. Então, aqui, eu preciso que vocês tenham um pouco mais de atenção. Para isso, eu trouxe 4 temas antigos do Enem para a gente falar um pouquinho sobre essa questão da palavra-chave. Então, por exemplo, o Enem de 2015 pedia que vocês escrevessem sobre a persistência da violência contra a mulher na sociedade. Aqui a gente precisa tomar muito cuidado, porque o tema do Enem não é a violência contra a mulher, como muitos estudantes na época acharam, né, que fosse. O tema aqui é a persistência. Então, essa palavra persistência, junto com violência contra a mulher, são palavras-chave que precisam estar já muito bem colocadas na introdução do seu texto. Memorizem isso. Todas as palavras-chave aparecem na introdução da sua dissertação. Olha ali, outro exemplo. 2016, o tema era Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Tudo bem, o assunto central aqui é intolerância religiosa, mas vocês precisam escrever sobre os caminhos para combater esse problema, né? Então, o foco é esse combate, ok? Também é uma palavra muito importante e precisa aparecer já no seu parágrafo de introdução. 2018, manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Aqui a gente tem o controle de dados, né, na internet. Só que, na verdade, o tema é a manipulação desse comportamento, a manipulação do comportamento do próprio usuário a partir desse controle de dados na internet, né? Então, se falar apenas de controle de dados na internet, não falar dessa manipulação, você não atinge o tema por completo. Olha o Enem de 2023. Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Desafios a gente lê como problemas, causas, né, desse problema, as consequências desse problema. Qual o problema? Da invisibilidade, né? O problema de enfrentar essa invisibilidade do trabalho de cuidado feito por mulheres. Então, aqui eu chamei a atenção de vocês com essas palavras-chave para mostrar que todo tema vai ter um assunto central, só que vai ter uma delimitação por algumas palavras-chave que vão estar nesses enunciados que são os temas de redação. Pessoal, eu também falei bastante para vocês no nosso último vídeo sobre a santa protetora do vestibulando, né? A coletânea. Pessoal, a coletânea também é uma ferramenta muito importante para essa delimitação do tema. Então, nunca esqueçam de ler a coletânea para delimitar o tema, tá? Então, essa é a dica que eu queria dar sobre essa parte do tema que está sendo avaliado dentro da competência 2. Agora eu queria chamar a atenção para vocês e dar algumas dicas muito importantes no que se refere a repertório. Repertório, pessoal, que o Enem exige um de vocês. Então, vocês precisam ter um repertório sociocultural de fora da coletânea. Todas as outras informações pode estar dentro da prova, ali dentro da sua coletânea. Agora, um repertório
valendo 80 pontos é cobrado pelo Enem. Isso mesmo, pessoal, 80 pontos. A competência 2 vale 200 pontos. São 80 pontos do repertório, desculpa, e 120 pontos no que se refere a tipo de texto e tema. Mas vamos lá, repertório. Vocês precisam saber que esse repertório, ele precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Então vamos entender. Repertório legitimado. Pessoal, o repertório de vocês não pode ser vozes da minha mente. O repertório de vocês não pode ser um exemplo pessoal da sua vida. Tem que ser legitimado por alguma área do conhecimento. Então, por exemplo, legitimado pela filosofia, pela sociologia, pela literatura, pelo cinema, pela música, pela arte, personagens famosos, televisão. Isso é considerado repertório legitimado para o Enem. Esse repertório, além de legitimado, ele precisa ser pertinente. Pertinente a quê, Nath? Pertinente ao tema. Eu estava até agora em pouco falando sobre as palavras-chave do tema para vocês. Pessoal, esse repertório, ele precisa ter um vínculo explícito, ele precisa estar totalmente relacionado, ele precisa ser pertinente a pelo menos uma palavra-chave do tema que o Enem pedir que vocês escrevam sobre. Então, por exemplo, pega lá o tema de 2015 que eu citei, né? A persistência da violência contra a mulher. Vocês precisam de um repertório legitimado que esteja relacionado à violência contra a mulher ou que esteja relacionado à persistência de um problema, para que assim você consiga relacioná-lo ao tema central do seu texto. E, além disso, esse repertório precisa ser produtivo para o seu projeto de texto. Então, vamos lá, ó. Essa imagem vai explicar, né, vai ajudar vocês a entenderem melhor o que é um repertório produtivo. Então, ó, o repertório, ele precisa ter um vínculo explícito com a sua discussão. Mas um vínculo de quê, Nath? Tem 3 formas para se obter uma produtividade no repertório no Enem. Esse repertório, ele pode ser uma exemplificação do que você está falando. Esse repertório pode ser usado como um contraste para aquilo que você está falando, ou ele pode ser usado para estabelecer um vínculo de comparação com o que você está escrevendo no seu texto. Pessoal, são apenas esses 3 vínculos que vai tornar o seu repertório produtivo. Se você trabalhar o repertório de alguma forma que não seja uma dessas 3, o seu repertório ele pode ser legitimado e pertinente. Então, ele vai totalizar 40 pontos, mas você vai perder 40 pontos por não ter um vínculo explícito com a discussão. Então, vamos entender um pouquinho aqui, ó. Trouxe alguns exemplos de análise de repertório para vocês. Então, ó, peguei o Enem de 2016, o tema ali, ó. Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil. Isso aqui é uma introdução de uma redação nota 1000 do Enem. O aluno usou um repertório logo no início do texto. Então, veja bem, ó. Em meados do século passado, o escritor austríaco Stefan Zweig mudou-se para o Brasil devido à perseguição nazista na Europa. Bem recebido e impressionado com o potencial da nova casa, Zweig escreveu um livro cujo título é até hoje repetido: Brasil, País do Futuro. Então, a gente tem aqui um repertório totalmente legitimado, né? Legitimado pela literatura, um escritor, ok? Agora, outra coisa importante, olha esse elemento de coesão que vem na sequência. Entretanto, entretanto é uma conjunção adversativa, que vai mostrar uma oposição de ideia, ou seja, um contraste. Entretanto, quando se observa a deficiência das medidas na luta contra a intolerância religiosa no Brasil, percebe-se que a profecia não saiu do papel. Pessoal, que profecia é essa? É a profecia dele ter escrito Brasil, país do futuro. Então, veja bem, a profecia de Zweig é produtiva para o texto porque ela estabelece um contraste com o tema que está vinculado à intolerância religiosa no Brasil. E olha lá, um repertório extremamente pertinente vinculado a esse termo-chave do seu tema aqui, né? Ó, intolerância religiosa. Outro exemplo, o Enem de 2018.
manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Então, aqui a gente tem como palavra-chave o que eu já tinha dito, né, anteriormente, manipulação do comportamento. Aqui também é uma introdução de um texto nota 1000 do Enem de 2018. O aluno começa com o livro 1984, de George Orwell. Então, novamente aqui, eu tenho um repertório legitimado pela literatura. Vamos ler o que ele escreve, ó. Então, em 1984, né, retratado um futuro distópico em que um Estado totalitário controla e manipula toda forma de registro histórico e contemporâneo, a fim de moldar a opinião pública a favor dos governantes. Então, olha lá, o livro fala sobre moldar a opinião pública a favor dos governantes. Moldar algo, pessoal, né? É manipular esse comportamento com relação a favor dos governantes, né? Então a gente percebe que esse repertório ele já é pertinente ao tema, porque ele tem um vínculo com algumas palavras-chave, né? Então esse moldar a opinião, a gente pode inclusive dizer que é um sinônimo ali para manipulação. Então, é legitimado pela literatura e é pertinente ao tema. Na sequência, o aluno continua. Nesse sentido, a narrativa foca na trajetória de Winston, um funcionário do contraditório Ministério da Verdade, que diariamente analisa e altera notícias e conteúdos midiáticos para favorecer a imagem do partido e formar a população através de tal ótica. Novamente, o repertório falando sobre essa manipulação que é o tema. Aí, para manter o vínculo, olha o que o aluno traz de coesão. Fora da ficção, é fato que a realidade apresentada por Orwell pode ser relacionada ao mundo cibernético do século XXI. Gradativamente, os algoritmos e sistema de inteligência artificial corroboram para a restrição de informações disponíveis e para a influência comportamental do público. Então, a gente percebe aqui que está existindo uma comparação entre a ficção, que é a obra de George Orwell, e um mundo cibernético atual, do século XXI. Então, esse repertório ele é produtivo para o texto, porque ele mantém um vínculo de comparação com o que ele está dizendo que é o tema, né? Com o que ele vai escrever aí na sequência. E, por último, eu trago um exemplo de um repertório produtivo por exemplificação, pessoal. Então, olha ali, ó, o tema de 2023, né? Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. Eu tenho ali, né, palavras-chave, desafios, enfrentamento da invisibilidade, e eu tenho aqui novamente uma introdução. É muito comum, né, usar repertório no início do texto. Novamente, legitimado pela literatura, trazendo José Saramago, né, um grande escritor português aí. Então, José Saramago usou o conceito de cegueira social para criticar o comportamento egoísta da sociedade. Na realidade brasileira, a crítica de Saramago é exemplificada pela questão do trabalho de cuidado realizado pela mulher, visto que apresenta diversos desafios para o enfrentamento de sua invisibilidade. Então, veja bem, ele usou aqui o conceito de cegueira social do José Saramago para como exemplo para o tema que ele ia abordar, que era o enfrentamento da invisibilidade, né? Então a gente percebe que o repertório ele é pertinente ao tema, porque cegueira sendo ali um sinônimo para invisibilidade e o conceito do autor sendo um exemplo para o que acontece na realidade, que é o tema do enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado feito por mulheres. Essas eram, né, as dicas que eu queria dar aqui para vocês dentro da C2 do Enem. Continuem aqui com a gente e no próximo vídeo vou gravar algumas dicas que estão relacionadas à competência 3 da prova do Enem. Um beijo, até logo!